Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do Contabilidade no Ar, o podcast que tá para falar sobre o mundo corporativo, finanças, contabilidade, auditoria, impostos. Se você se interessa por isso, você tem que ficar aqui conosco. Eu estou aqui com o meu camarada de bancada, meu sócio, Renato Akiragoya. E aí, Ferrete? E aí, Goiânia, temos convidado hoje? Sim, convidado especial, uma pessoa que já é da casa, né? Então, o nosso convidado especial hoje é o nosso novo sócio da área tributária, Wagner Hernandes. Por favor, Wagner, se apresente aí para quem não te conhece. Legal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Wagner Hernandes, fui agraciado aí pelo convite de ser sócio da Iaroc, Auditoria e Consultoria. Então, eu sou contador, né? Já formado há 17 anos. Então, sou originário do Rio de Janeiro, já com sotaque ajustado. Perderam um pouco já, Perderam né? um pouco, tanto tempo fora. Iniciei a minha carreira tributária como escriturário fiscal, fazendo apurações de ICMS, ainda bem antes do SPED, né? Onde você ali fazia apuração nos livros, aqueles livros pretos. Então você recebia as notas de entrada, saía, fazia apuração de ICMS. Logo depois já estava na universidade, né? Então eu fui trabalhar no escritório Gaia Silva Gaed, também no Rio de Janeiro. Foi quando eu comecei a trabalhar com tax consultivo. Então, antigamente era mais operacional, depois trabalhando com a parte tributária mais no consultivo. Sendo que eu percebi que eu precisava me expor mais no inglês, ter uma experiência de Big Four. Foi quando, em 2010, eu entrei na PwC. Em 2010, eu entro na PwC, ainda no escritório do Rio de Janeiro, e passo na PwC 16 anos, onde eu atuei nas áreas de M&A, sempre voltado para a parte tributária, né? Transfer Price, um pouco de International Tax. Então, saí no início do ano, foi quando eu entro aqui na Iaroc. Então, falando de forma bem resumida, né? Tem muita história aí, mas de forma bem resumida, esse é o meu background da experiência tributária. Não, legal. Essas histórias a gente vai abordar também ao longo do podcast, e é uma honra ter o Wagner como sócio aqui. A gente trabalhou muito tempo juntos na PwC e agora estamos juntos na Iaroc, então estamos muito felizes e vamos falar bastante disso aí, né? Parte tributária. E principalmente agora que nós temos um sócio da área tributária, e você já sabe disso daí, né, Wagner? Uhum. E sempre foi o desejo nosso aqui, ter um sócio da área tributária e ter um sócio da área de due diligence, M&A. O Goya topou o desafio aí e agora nós estamos com o time completo. Agora é só partir para o abraço. O cliente precisa dessa solução completa, né? Então nós temos serviço de auditoria, consultoria, estratégia, M&A, e com a parte tributária você tem uma ampliação do seu leque de serviços, né? Na parte tributária tem muita coisa acontecendo, né? Então não dá para o empresário ele perder um dia de notícia na área tributária. Então você tem reforma tributária, você tem tributação sobre altas rendas, você tem expectativa da regulamentação da reforma tributária, transfer price. Então são serviços que nós oferecemos para garantir que o empresário ele tenha a certeza de que a operação dele é eficiente do ponto de vista tributário. Dentro disso, oferecemos soluções como a revisão tributária, temos soluções relacionadas a levantamento de crédito, entendimento da legislação. O empresário ele não pode estar sozinho nessa hora, nessa definição da carga tributária, definição das melhores práticas tributárias. Legal. Acompanhado. Wagner, nós, no dia a dia do empresário, né, independente do tamanho, ele sempre tem uma dúvida muito comum. Pô, será que eu estou no melhor regime tributário? E isso a gente consegue hoje oferecer com a mão amarrada. Sim, sem dúvida. Esse é um dos pilares, né, dos estudos tributários, né? Entender se o resultado dele é melhor eu tributar pelo lucro real ou lucro presumido. Perfeito. Então, esse é o básico da nossa análise. Então, dentro disso, você pode também entender, né, se a operação dele é totalmente eficiente do ponto de vista tributário. Então, o empresário ele
precisa saber dessas soluções. Legal. E outras soluções, assim, por exemplo, de impostos, que é muito comum, recuperação de crédito, enfim, revisão fiscal, isso tudo hoje. Também nós fazemos a leitura completa das demonstrações financeiras do cliente, né? Entendendo se todas aquelas despesas de fato são boas, se tem algum risco relacionado à operação dele do ponto de vista tributário, se tem alguma oportunidade. Então, por exemplo, eu tenho muitas discussões relacionadas, né? Isso vai acabar, né, com a reforma tributária, mas você tem 5 anos aí para recuperar se despesas relacionadas ao business pode ser considerado como crédito PIS e COFINS. Despesa de marketing, despesa com tecnologia, despesa com cartão de crédito, tudo depende da análise, não só das demonstrações contábeis e financeiras, mas também do entendimento do negócio. Então, é uma das coisas que eu sempre tenho em mente, né? Você é um especialista na área tributária, mas primeiro você precisa entender o que a empresa faz. Porque esse é o primeiro ponto para você tomar a decisão depois de tributário. Porque o crédito ele pode ser bom numa atividade, mas ser ruim em outra. Não dá para recuperar. O profissional da área tributária tem que entender no negócio, né? Não tem jeito. O negócio que vai direcionar a forma, né, de tomada de crédito, enfim, NCMs, né? Se é o NCM mais correto. Isso então, não tem jeito, né? Isso, como nós atuamos nessa área, no M&A, né? Ele dá uma visão muito clara nesse sentido, né? Porque você não pode... O especialista tributário ficar preso na sua mesa fazendo revisões. Ele precisa entender o objetivo daquela operação, entender o negócio, por que aquela transação está ocorrendo. Então, o tributarista ele tem que ir na empresa, não tem jeito, tem que ir na empresa. Tá lá viver para entender como é que ela opera de fato, se aquele item que ela compra faz sentido ou não, se ele é essencial ou não para a operação. Exatamente. Se é um insumo da produção, né? Exatamente. Eventualmente olhar ali a produção, todo o processo de produção, né, numa indústria, para entender se aquele item é relevante e essencial na atividade dele. Que é um conceito que precisa ser avaliado em todos os aspectos, independentemente da atividade. E quando a gente fala da consultoria, uma das coisas que a gente sempre orienta o empresário é que, no final das contas, lá na DRE dele, a parte tributária é algo que ele precisa estar sempre olhando. Né? Porque ele acaba focando no negócio, se está certo, né? Vender mais, cortar custo, mas ele precisa entender que no Brasil essa área é tão sensível que pode ser muito relevante para ele no final das contas lá no lucro líquido, né? Pode, e a gente precisa também estar atualizados com relação ao entendimento da Receita Federal, órgãos julgadores, para que eu também aponte ou gere uma recuperação de crédito que também seja saudável e sem risco para a empresa, né? Então, isso é relevante do ponto de vista tributário, porque isso mexe diretamente no EBITDA da empresa. Esse ponto que você falou de estar atualizado, né? Muitas vezes surge uma jurisprudência recente que já muda o entendimento sobre um crédito, só que a empresa já parametrizou no sistema ali de não tomar esse crédito e ela continua não tomando, né? Então ela acaba não prestando atenção nisso. E aí uma revisão é necessária para ver essas questões mais atuais, né? Isso muda, né? No tempo. Você tem entendimentos da Receita Federal que mudam com o tempo. Então, se você tem fazer aqui um exemplo, né? Conceito de crédito PIS e COFINS. Se você parametrizou o seu sistema em 2010... Já mudou tudo, né? Hoje você tem uma abertura muito maior para apropriação de crédito PIS e COFINS. Eu não posso parar no tempo e considerar o mesmo critério de 2010 para fim de apropriação de crédito PIS e COFINS. Eu tenho que entender as mudanças, não só da legislação, mas no entendimento da Receita Federal, do CARF, o que eles estão julgando. Porque, em muitos casos, pode ser que eu tenho um crédito relevante, que a Receita Federal tem julgado de forma mais favorável,
e que vale a pena eu, junto com o empresário, sugerir essa alteração na base de crédito. Mesmo que tenha um risco mais remoto, mas que a Receita Federal tende a ser favorável ao contribuinte. Então, é caso a caso, é entendimento da operação, entendimento do momento do negócio. Pode ser que os sócios, a gente sabe que tem muitos sócios que não querem assumir qualquer tipo de risco. A gente sabe que muitas vezes eu tenho uma governança que impede qualquer mudança nesse sentido. A gente tem Verdade. subsidiários, a gente tem muitos casos, empresas, principalmente japonesas, a gente tem uma aversão muito grande a risco. Então você falar em oportunidade, falar em créditos tributários, O cara não quer nem ouvir. o cara não quer ouvir. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Sendo que a base de remuneração nos trabalhos de impostos, a maior parte é a de êxito, né? Sim. Então, no compliance não, mas nesse ambiente de recuperação de crédito, você vai ganhar no êxito. Por que tem tanto empresário que tem medo? Quando você fala, o cara não quero mexer com isso aí não, tal. É porque existe também um ambiente, né, onde você tem muitas pessoas captando empresas e apresentando crédito que contém um nível de risco muito alto. Né? Perfeito. E pessoas que chegam na empresa, saem, você não consegue nem procurar no dia seguinte, quando tem uma autuação. Então a nossa proposta, né, o que nós fazemos é acompanhar o empresário, entender as dores dele, apresentar soluções que sejam viáveis para ele e acompanhar a vida dele, do ponto de vista de negócios, do ponto de vista da tributação. Então é essa solução integrada, né? Recebê-lo no escritório para entender exatamente o que ele precisa de forma recorrente. Não apresentar um crédito que, do ponto de vista financeiro, pode ser importante no primeiro momento. Mas depois vai tomar uma tungada lá na frente. Para a empresa, né? mas depois eu tomo um auto de infração. Não é essa a ideia. A gente precisa pensar em negócio tributário, pensar no negócio a longo prazo. Sim. Eu não posso só me beneficiar. Eu preciso pensar na saúde da empresa a longo prazo. E a gente, como Yarok, como empresa de auditoria, a gente sempre é um pouco averso a risco também, né? A gente sempre é mais conservador, né? Então, quando existe algum contexto de risco, a gente precisa apresentar ao cliente. Pode ser que ele queira tomar o risco. Tomar o risco. E o risco, cada um assume o risco que precisa, dependendo do momento, dependendo da sua vida. Enfim, todo mundo assume riscos. Depende da sua idade. Também. Com 19 anos você assume muito mais risco do que com 40. Exatamente. Então é isso que você precisa também entender. E você olhar no olho do empresário, você vai perceber o que ele quer assumir em termos de risco, o que ele quer para o negócio dele. Eu não quero nenhum risco. Eu quero assumir algum risco mais controlado. Eu quero ser mais aventureiro. Então tem de tudo. E a gente vai apresentar essas soluções, benefícios, riscos. O empresário, no final das contas, é quem toma a decisão. O Wagner, dentro dessa gama de soluções que nós trouxemos aí da área tributária, tem que é o Transfer Price, né, o preço de transferência, que mudou muito, né? Fala um pouquinho pra gente, o que mudou mais de 3 anos para cá? Esse é assunto complexo, hein, pessoal? Assunto complexo. Assunto complexo, E nós já mudamos de prateleira. O preço de transferência, acho que você falou de 3 anos, mas a gente precisa entender um pouco do contexto, né? No Brasil, a gente tem o preço de transferência desde 1996, tá? O Brasil, antes disso, vivia um regime militar, você tinha ali uma questão onde você não tinha muitos investimentos no Brasil, antes da década de 90. Então, com a abertura ali no Plano Collor e dali por diante, você tem empresas investindo no Brasil. E com isso surgem transações intercompany. Ou seja, empresas vendendo empresas de fora do Brasil, vendendo para empresas brasileiras, aqui exportando serviço, enfim. Você passou do mesmo grupo ali. Do mesmo grupo. Então nós passamos a ter um número importante de operações com partes relacionadas. Tá? E nesse contexto, como são partes relacionadas, né, que no final das contas sempre o bolso é o mesmo, abre margem para
manobras no sentido de, eu vou no Brasil, considerando que a minha alíquota é de 34%, eu vou alocar um lucro menor aqui no Brasil. Então eu vou deixar ali uma margem no Brasil quase no break-even, vamos dizer assim. Pode deixar o lucro aqui na Europa. Vou deixar aqui o lucro na Europa, onde a tributação na renda sobre pessoa jurídica pode ser de 25%, 30%, dependendo do país. A Holanda, que tinha muito benefício, enfim. Então, o governo, né, percebendo essas manobras, criou a lei, o artigo 24 da 9430 de 1996, onde onde a legislação criou padrão, né, criou métodos para que você, nessas transações, você aplicasse ali um preço mínimo e isso chamou o controle de preço de transferência. Mas naquela época eram margens fixas, né? Então você, sobre importações, exportações, você aplicava sobre a sua operação margens fixas, tá? O que era totalmente diferente dos guidelines da OCDE, né? Já na época. Porque na época você já tinha um contexto muito mais relevante de preço de transferência, onde o lucro deveria ficar onde? Onde o negócio agrega valor. E no Brasil você tinha essas margens fixas. Então era sempre os gringos querendo entender, né? Mas eu importo aqui para o Brasil e a minha empresa brasileira é apenas uma distribuidora. Eu não tenho nenhum valor gerado no Brasil. Mas você tem que segurar 15% da margem aqui no Brasil. Não fazia sentido, porque 15% numa distribuição é grande. É muita coisa. Então, em 2022, teve a mudança da legislação, a aplicação da Lei 14.589 em 2023, onde a legislação brasileira chegou próximo dos guidelines da OCDE, da legislação internacional. Então, ou seja, você agora precisa entender toda a escala de valor daquele produto ou daquela empresa. Pô, Wagner, então aqueles métodos antigos lá, Cost Plus, PRL mais 20, isso não existe mais, né? Não existe mais. E vamos concordar que é uma análise muito mais interessante hoje do que na época antiga. Na época antiga, que você tinha assim, os valores, precisava entender o valor das operações e aplicar as margens dependendo do tipo de operação. Hoje, você precisa entender qual é o perfil da empresa que está aqui no Brasil. Nós chamamos aqui a análise FAR, né, que é a análise de funções, ativos e riscos da empresa brasileira. Ou seja, funções. O que ela tem de funções aqui? Marketing, compra, advocacia. O que ela tem de funções aqui no Brasil? Quais ativos essa empresa brasileira possui aqui no Brasil? Qual é o risco que ela assume aqui no país? Você concorda que quanto menos funções, quanto menos ativos, quanto menos riscos ela assume aqui no Brasil, menor a margem ela deve alocar aqui no Brasil, no cenário nacional. Então, cada empresa tem um perfil funcional específico. Por que isso é importante? Porque dentro disso, nós vamos realizar nossas análises de comparabilidade, né, que é o famoso benchmark. Então, eu não posso comparar, né, uma empresa que tem uma atuação limitada em termos de geração de valor aqui no Brasil com uma empresa que tem todo o sistema, tem ativos correndo risco aqui no Brasil, tem riscos relevantes sendo tomados aqui no Brasil. São empresas, do ponto de vista de análise de perfil funcional, totalmente diferentes. E eu vou buscar, para essa empresa com perfil limitado, comparáveis que tenham o mesmo perfil, na mesma atividade. E aí eu encontro, normalmente, margens menores. Então, diferente de uma empresa que assume risco, que normalmente os comparáveis trazem aí uma apropriação de margem maior. Então, e dentro disso a gente precisa entender qual é a operação controlada, né? Que é basicamente operações com partes relacionadas, paraíso fiscal, operação de bens,
tangíveis, intangíveis, direitos. Então, dentro disso, você entende, tira como se fosse um resultado daquela operação e você compara com esses benchmarks. Então, se essa é uma operação, eu tenho uma margem de 5%, meu benchmark revelou que eu posso aplicar uma margem entre 4 e 7. Então, eu estou dentro do range. Então, ok. Não preciso fazer mais nenhum cálculo. Eu já entendi que eu estou dentro do conceito de arm's length. Ou seja, preços que seriam praticados entre terceiros no mercado, de livre concorrência. Legal. Então, esse é o coração, né, do transfer price. Mas você precisa informar isso ao fisco. Não, legal, boa. Bem lembrado. É isso que eu quero perguntar. Isso é show de bola, né? Sim. Mas e como é que o fisco vê isso? Como é que ele fiscaliza? Como que ele sabe que as empresas estão fazendo o cálculo corretamente? De duas formas, né? Uma, no prazo da SF, né, normalmente no último dia de julho, eu informo de forma bem sumarizada o valor das operações, métodos aplicados, a minha contraparte, tá? E se teve ou não ajuste, de forma bem resumida, tá? Então, em 31/7, eu faço esse disclaimer em fichas próprias da SF, que é a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Então, faço essa declaração e isso vai ao fisco de forma bem resumida. 3 meses depois, né, no caso 31/10, eu elaboro, até lá, eu envio a Receita Federal o local file, o arquivo local. Ou seja, o arquivo local ele tem por objetivo descrever todas as operações controladas, as operações que a empresa desenvolve, qual foi o critério adotado para fins de seleção das comparáveis, análise de benchmark, qual foi a minha margem na operação. É um livro que aí eu vou explicar todo o meu racional por trás da minha prática de transfer price. Por que eu tive um ajuste, por que não tive ajuste. Então, diferente do método antigo, eu preciso trazer uma explicação racional, né, do porquê que eu estou adotando aquela prática de preço de transferência. Então, eu preciso também convencer, né, o fisco, por isso que é importante uma análise que começa o entendimento da operação, de toda a cadeia de valor, para eu comprovar às autoridades fiscais que, ok, minha prática de transfer price, ela possui ali é razoável, né, do ponto de vista de estar cumprindo totalmente com a legislação vigente. Mas você falou desses prazos aí, mas o problema é que a gente paga o imposto de renda do ano anterior antes da entrega da SF. E aí, como que a gente faz? Aí você entra no planejamento, né? Porque estamos em 2025. É importante já... 2026, né? É importante já analisarmos as operações que estão acontecendo em 2026. Por exemplo, eu tenho operações de importação de bens, por exemplo. Qual é a minha margem nessa operação? Está muito alta? Está muito baixa? Eu consigo ir dosando, ou seja, em vez de eu alocar uma margem muito alta, eu já fazer esse ajuste de preço durante o ano. Eu consigo já fazer esse planejamento para chegar no final do ano. Você já vai fazendo um ajuste. Eu já vou estar ali, eu já sei que a minha margem ela vai estar já vai estar dentro do benchmark esperado. Uhum. Eu já posso fazer benchmarks antecipados para verificar como que está o mercado. Então, em resumo, podemos fazer planejamentos e até entender se, do ponto de vista de transfer price, não tem uma solução que possa ser viável e até de geração de eficiência tributária. Um exemplo seria, a gente tem operações de compra e venda, mas muitas vezes eu uso a marca de uma empresa internacional, mas não cobro por isso. Eu posso fazer um contrato de royalties, né? E dentro disso, o contrato de royalties saiu também da regra antiga, né, que eu tinha um limite até de 5%. Hoje, existem casos que você pode deduzir até 7, 8% da sua receita líquida, se o benchmark permitir dessa forma. Então você tem uma
dedução a mais. Então, o royalties também está sujeito à análise de preço de transferência, né? Todas as operações. E o Wagner, hoje nós conseguimos entregar isso daí para os nossos clientes também. Sem dúvida, sem dúvida. É uma solução que vem, que é recente, né? Que é nova, né? Mas que a gente oferece aos nossos clientes e a gente está totalmente preparado para isso. E eu fiquei sabendo também que agora vai tributar quem chega atrasado no podcast. Você já preenche sua DARF lá já. Como é que tá, pessoal? Eu tô aparecendo na reforma? Tô chegando atrasado, tá vendo? Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que faturar, pô. Que é isso, meus amigos? Ô, Jefinho. Pô, Jefinho, tá tudo certo lá na lojinha? Algum tudo problema? Nenhum problema. Não caiu o disjuntor, nada? Nada. Eu vou brincar contigo aqui, com vocês. Eu tô achando que eu cheguei atrasado igual a reforma tributária. Esse é outro tema. Vamos chegar lá. A relevante, gente vai cara. chegar lá. Eu acho que a gente já está, né, falamos sobre os produtos que nós temos aí para oferecer na área tributária, o transfer price, que é um assunto mais capcioso, né? Afinal de contas, teve mudanças importantes, né? Demais, é o que eu falei, o empresário ele precisa ter uma consultoria que também faça com que ele esteja atualizado. Perfeito. Porque é o que nós estávamos contando aqui. Decisões que eram tomadas há 5 anos atrás não são as mesmas que serão adotadas agora. Preciso estar atualizado com relação à legislação tributária como um todo. E aí, né, até para resumir o que o Wagner comentou sobre a análise do preço de transferência, é importante o empresário se preparar ao longo do ano. Não é agora que chegou a entrega da ICF, vamos correr e vamos fazer. Idealmente, você vai fazendo essa análise ao longo do ano, por quê? Porque já no recolhimento do imposto de renda da pessoa jurídica do exercício, você já faz o ajuste ou faz uma estimativa desse ajuste, já paga certinho para evitar, né, multa, juros e tudo mais, e aí depois você entrega as obrigações acessórias, o local file. Então o transfer price é importante ter um planejamento ao longo do ano para não ter essa correria, né? A gente está vendo clientes, agora que está chegando o prazo de entrega da ICF, correndo, vindo atrás, e se tiver ajuste, vai ter que recolher com multa e juros, né? Fazendo uma comparação, é como se você, com a sua saúde, você fizesse check-ups de forma regular, a sua verificação no próprio ano, né? Ou você tentar remediar. Você vai remediar, você vai conseguir voltar a restabelecer a saúde, mas é uma dor muito maior. Você eventualmente vai ter que pagar a imposto de renda em atraso. Você vai naquela correria, aquele estresse que é igual comer torresmo e guardar dinheiro para fazer o cateterismo. Mas não tenha dúvida, porque se você organiza seus dados, sabe o preço que você está praticando, principalmente que você está lá com a matriz, é um preço negociado, você sabe que vai gerar um ajuste, que você pode fazer uma mudança no preço no meio do caminho, é melhor do que pagar um imposto depois. Auxiliar nessa interação com o time lá de fora também, para entender a importância disso aqui no Brasil. Então isso é extremamente relevante. O Jefinho falou que ele já estava enjoado do assunto que a gente tinha falado antes. Ele falou, eu vou chegar só para falar da reforma tributária, que é o que eu estou mais interessado. Esse é o tema aí que também tá quente. Tá quente. O Brasil tá mudando agora pro VAT, né? Depois de 170 países. Bonito, hein? VAT, hein? Então você tem aí praticamente todo mundo adotando o VAT, né? Você tem a França, né? Já começou a adotar esse método de recolhimento dos tributos sobre bens e consumos desde 1954. E o Brasil tá chegando agora nisso. O antigo ICM, né, é de 1967. E o ICM cheio de ciladas, né? Você tributa aqui, estamos falando de mercadoria ou de serviço? O ICM era só sobre mercadoria, inicialmente. Você adicionou ali serviços, telecomunicação, depois transporte. Por isso que
Virou. Virou ICMS, né? Exatamente. Exatamente. Em 1988 virou ICMS. E já tinha o ISS, que o ISS é para os serviços puros. Perfeito. 2003 surgem PIS e COFINS para adicionar nessa salada aí, mais quase 10%, né, para algumas empresas Perfeito. e 3,65% para outras. 10% com alguns créditos, mas também créditos que você precisava quase que se degladiar com o fisco para poder. Tomar. Naturalmente. Então você tinha o quê? O ICMS, sendo de competência estadual, o ISS estadual, PIS e COFINS federais. Então, cada um tocava ali o seu mundo, de vez em quando brigavam. Por quê? Porque determinadas receitas, você não tinha uma definição muito clara se era bem, se era serviço. Claro, isso na década de 70 era mais claro, mas hoje, com a tecnologia, tem muitos bens e serviços, muitas soluções, possuem um pouco de cada. Principalmente quando você vem para a década de 90, né? Falar em software, né? Então, Exatamente. O software que é uma mercadoria ou é um serviço? Então criou-se até um conceito, isso aqui é um software de prateleira, né? Software de prateleira. foi uma das grandes discussões, né? Software de prateleira, Embarcado, aí cloud. ICMS e ISS, ficava aquela disputa que só gastava energia do contribuinte, dos próprios entes que julgavam, né? Ficava aquela celeuma por anos, né? Agora tá mais fácil, né? Tudo na nuvem, tudo SaaS. Né? Não tem mais, mais fácil. não tem mais CD para instalar. Vamos lá. Pensando no espírito da reforma, de fato, na tua avaliação, você acredita que ela vem para simplificar? Ela simplifica até certo ponto. Por quê? Porque ela tributa tudo. A base de tributação na sua venda, na sua prestação de serviço, na sua cessão de direito, no seu aluguel, ou seja, você tem uma base ampla. Em comparação ao ICMS, que tem a incidência sobre produtos, ISS serviço e PIS e COFINS sobre receita, agora você tem uma base ampla, que inclui, inclusive, aluguéis, venda de imóveis, que era algo que ficava aí em regimes específicos, né? Então você tem uma simplificação da legislação, sim. Por quê? Porque você tem uma legislação apenas. Lei Complementar 214. Ou seja, se você está no Pará, você vai ter que tributar seu fornecimento de bem e serviço de acordo com a lei complementar específica e regulamentos específicos. Se você está em São Paulo, a mesma coisa. Regulamentos. Já está tudo regulamentado? Não. Havia assim, uma promessa de que o regulamento saísse dia 15 de abril. Não saiu. Dia 15 eu estava atento ali. Não saiu nada, né? Não saiu nada. Já tinham 670 artigos o regulamento. Então, sim, é uma simplificação, mas a gente tem que considerar o contexto brasileiro. É uma simplificação, mas uma lei bem grande, uma né? oportunidade de perder uma oportunidade, né, velho? Então você acha que vai simplificar. Vai simplificar nesse ponto de vista, mas a gente tem que pensar no contexto brasileiro, onde você tinha 27 normas estaduais. Sim, aí vai simplificar. Uma norma de PIS e COFINS, né? Que era confusa de diversas maneiras. A lei complementar 116, que era a lei do ISS, mas cada município tem uma regrinha, né? Uma regrinha, alíquotas específicas, você não tem mais isso. Não vai passar não, mas ter isso. Ô, Vagnão, então a vida do tributarista, do profissional da área tributária vai ficar mais fácil, então? Mamão com açúcar. Não vai ficar mais fácil, né? Não vai ficar de maneira nenhuma mais fácil. Ele precisa estar atualizado, né? Porque essa é uma mudança, a mudança mais significativa do ponto de vista tributário em 50 anos. Ou seja, a última atualização relevante do ponto de vista... Relevante, assim, dessa magnitude do ponto de vista tributário foi em 67. Perfeito. Se você tivesse que resumir em poucas palavras, assim, o que seria a reforma para o empresário que está chegando agora e tomando pé do assunto? Como que você resumiria? Eu resumiria da seguinte forma.
agora você parte de um princípio onde todas as suas receitas são tributadas. E toda a sua base de entrada, suas aquisições, dão direito a crédito. Podem dar direito a crédito. Podem, né? Legal. Podem dar direito a crédito. Então você tem uma base ampla na sua saída, ou seja, no E seu uma alíquota fornecimento. maior também, né? Essa é a contrapartida. Mas você tem uma base ampla também nas suas entradas. O que você vai precisar entender, né, que é aí que moram Mas a nuance, as né? nuances, qual é a sua atividade e aonde que ela se enquadra ali. Por quê? Existem atividades que serão impactadas severamente. Isso que eu ia te perguntar. No final das contas, dos diversos segmentos que nós temos, quem mais ganha e quem mais perde com a reforma hoje? O setor de tecnologia tende a ter um incremento bastante significativo. Por quê? Porque você Um aumento de carga tributária. tributária, né? Porque hoje você tem uma tributação onde o IRCS, ok, mas você tem PIS e COFINS, 365. Né? 3,65, ISS, muitas lá em Barueri, né? Aplicando ali com as 2%. É isso. Incentivos por digital, né? Vários incentivos. Vários aí com incentivos, mas você não... Entre PIS, COFINS e ISS, né, que é o que é o cerne aí da reforma tributária, tinha uma carga tributária que não excedia a 10%. Você vai aplicar agora 28, 29, 30, dependendo do que da alíquota que vier. Então, e a gente está vendo que essa base de créditos, né, para muitas, principalmente startups, eles contratam muito software de fora, serviços de fora, que aí não vai ter crédito, né? Exato. Tem um crédito porque você paga na importação. Da importação, né? Você paga na importação. Mas mesmo assim, você tem muita contratação de mão de obra. Você tem uma margem grande normalmente. Uma margem também, grande. Né? Então, nas discussões da reforma tributária, já se tinha essa ideia de que o setor de tecnologia ele era subtributado comparativamente às outras atividades, né? Então, Perfeito. Tá havendo essa compensação entre muitas aspas. Até porque, assim, se a gente olhar na história, né, lá em 1990, quando o Collor, teoricamente, abriu a economia, e aí foi criada algumas legislações, exemplo, a lei da informática, para proteger as empresas. Então, quando a gente olha para essa legislação, ela trouxe uma proteção também tributária para que essas empresas pudessem, teoricamente, competir com as empresas de fora. Sim. Então, de fato, nós temos um mundo, vamos falar assim, um mundo diferente para a área de tecnologia. Totalmente. E quando a gente vai para uma reforma e procura, vamos falar assim, do ponto de vista geral, se assemelhar à prática, vamos falar assim, tributária de outros países, quando você falou de preço de transferência, né, no bloco anterior, a gente estava pensando assim, qual que é o fundo de pano? Também o Brasil se adequar para a OCDE. Sim. E sempre com atraso. Perfeito, sempre com atraso. Sempre com atraso. E quando a gente olha para a questão das empresas da parte de informática, é natural que tivesse um incremento na medida em que estou tentando harmonizar essa questão tributária. Né? Mas o que eu acho, né, porque a gente não dá para ter certeza ainda, porque a gente não viu os regulamentos. O que vai vir escrito no regulamento? Qual setor fez mais lobby ou menos lobby para conseguir alguma coisa um pouco mais suavizada na sua carga tributária no final do dia, no seu IVA, né? Sim. Isso até tem os parâmetros na lei complementar. Existem diversas atividades com... Porque qual era a ideia, né, da reforma tributária? Era ter uma alíquota única. Perfeito. Esse foi o plano... Inicial, né? Inicial. Bem inicial. E aí começam as discussões, a gente sabe como é que esse tipo de discussão, né, onde cada um vai trazer ali a sua realidade, né, e claro, é extremamente difícil dentro do nosso cenário nacional trazer uma alíquota única com diversas realidades aqui, é possível. Outro dia a gente comentava, né, num bate-papo, a questão, por exemplo, do setor imobiliário. Sim. Principalmente olhando de maneira específica as empresas que estão construindo casas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Sim.
Essa é uma atividade que vai ter uma regulamentação específica. Por exemplo, você tem ali e muda completamente, onde você tinha, né, tem a tributação sobre de maneira específica no RET. No RET, né? Que é o onde você aplica, regime especial tributário, né? exato, você aplica 1% sobre imóveis sociais e 4% sobre os imóveis em geral. E agora você vai deslocar, né, a tributação quando do recebimento para a venda dos imóveis. E aí você tem um redutor social de R$100 mil por imóvel. Então, dependendo da atividade, Dependendo talvez, do valor do imóvel, né? vale a pena você explorar mais uma vertente de imóvel social do que vender imóveis de 1 milhão, 1,5 milhão. Porque a sua base de tributação vai ser muito menor. alta. O agronegócio, como é que fica no final das contas? Existem incentivos, né, também específicos para o agro, produtos alimentícios, redução da alíquota em 30%, 60% e até redução total. Então, o agro já era sempre, já teve incentivos, já vem de incentivos muito maduros, né? Você tem ali a Lei 10.925, né, de 2024, que basicamente não tributava PIS e COFINS sobre fertilizantes, animais para corte, carnes em geral. Enfim, tem ali uma lista bem extensa que é basicamente o agro ali na legislação. Mas tem que ser mesmo que a margem, no final das contas, é muito baixa, né? Senão você acaba... E o agro é a base do que a gente vive aqui no país. Não tem como da economia hoje. É super essencial, né? Até porque a gente não pode esquecer, assim, o potencial do agro, principalmente na exportação, né? Sim. E trazer divisas para o país é muito relevante, né? Para equilibrar as contas, né? E o agro, ele é estratégico quando o país ele passa do agro que a gente tem hoje para um agro mais industrial, né? Aí ele passa a ser mais estratégico ainda para o país. Essa é uma atividade, a indústria como um todo tende a verificar, né, uma redução na carga tributária com a reforma. Tende. Por quê? Porque o IPI ele vai praticamente deixar de existir a partir do ano que vem. Ele entra no... Ele deixa de existir, mas se a gente pensar em olhar sobre uma outra perspectiva, né? Agora nós estamos falando do IVA. Como é que ele vai ser cobrado? Agora, na essência, ele é cobrado, a empresa define um valor e aplica um valor sobre esse valor de venda, né? Então, quer dizer assim, o IPI, apesar dele acabar, né, e a gente ter aí outros nomes de impostos, IVA, CBS, né, e o imposto do pecado, né? É o IS. O IS. Imposto seletivo. É o imposto do pecado. Porque... Você que gosta de pitar um cigarrinho e tomar uma cachaçinha vai ficar mais caro, né? Vai ficar mais caro. Então vou tomar uma Coca-Cola, né? Acho que eu já vou fazer um estoque então lá em casa, hein? Aproveita que tá mais barato, a tabela vai aumentar. Vai aumentar. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, o IPI sempre foi cobrado por fora. Sim. E o IVA, o conceito dele é por fora. É o mesmo. É o mesmo conceito do IPI. Então, quando a gente olha para esse aspecto, opa, tem uma mudança relevante. Outra coisa, né, que a gente olha, até a questão contábil vai mudar. Pô, se é um imposto por fora, eu não preciso contabilizar isto como uma receita. Uma dedução de receita bruta, né? Porque a receita bruta tende a ser a mesma da receita líquida. Sim. Já vai ficar mais próximo, né? Exatamente. Exato. E aí, naturalmente, você vai poder comparar melhor os negócios. Porque hoje, hoje o mercado, em linhas gerais, divulga a receita líquida, né? Mas muita empresa, para mostrar que tá um pouquinho maior, tá? Né? Divulga a bruta, né? Divulga a bruta, né? E depois ali exclui os impostos, né? E aí, na hora que você começa a olhar, fala, pô, peraí, mas tem uma carga tributária sobre o faturamento pesado. Que essa é uma outra discussão, né? Porque se a gente olhar ao redor do mundo, uma discussão que é travada no meio acadêmico ou também no meio empresarial, é que a questão tributária
no Brasil, o IVA ficou muito alto, os cálculos iniciais. Porque a ideia não seria tributar o consumo. E no Brasil, historicamente, a gente tributa muito mais o consumo do que a renda. Sim. Né? Aí, às vezes, eu ouço alguém falar assim, mas o trabalhador não é tributado, que ganha menos de, hoje, 7 mil reais, ou antes, os 5 mil reais, não é tributado No salário. no salário, né? Mas na hora que ele está comprando... Cada caminhada que você dá pela rua, você é tributado, né? Então, essa é uma visão míope, né? Sim. Achar que, eu não pago imposto. Talvez você não pague imposto sobre a renda. Sim. Mas na hora que você está comprando seus produtos... Do ponto de vista de política fiscal, não tem segredo, né? Se eu tirei de um lugar, dá para outro. Não vai arrecadar menos, né? E o que foi feito recentemente, né? Do ponto de vista de política, marketing, é importante você isentar o imposto de renda de pessoas físicas que ganham menos de 5 mil reais. Então você acaba, por outro lado, penalizando o empresário, que gera negócio para essas mesmas pessoas físicas. Então você tributando altas rendas de maneira, não diria acumulativa, né? Mas você tem ali os dividendos que vêm do lucro de uma empresa que já foi tributada a 34%. E você penalizar com 10%... mas você entrou num outro tema bem interessante, que é até importante o nosso público que está nos ouvindo aí, a gente colocar essa turma na mesma página, né? Porque muita gente fala, mas o Brasil é o único que não tributa dividendo. Ou não tributava até o ano passado. Só que o pessoal esquece, né? Que foi lá atrás, lá em 1995, foi feito um acordo. Qual que era o acordo? Vamos aumentar a carga do imposto de renda, ou seja, ter o adicional de 10%, se eu não tiver. Sim. E apareceu também a CSL, né? Contribuição social. Uhum. Então, pera lá, eu coloquei 10%, mais 10% sobre o imposto de renda, um adicional, né? E coloquei mais 9%. Aí qual que foi a contrapartida? Vamos fazer o seguinte? Agora, então, não tem mais tributação sobre os dividendos. Então, este foi um acordo. Sim. E que não adianta o cara falar, mas não, nunca tributou. Pera lá. Então, todo aquele resultado, né, que a empresa obteve já estava tributado. Então, não fazia mais sentido tributar de novo. Sim. Então, agora a gente está dando um passo, voltamos, né, na linha do tempo. Nós vamos reduzir o imposto de renda e contribuição social? Estávamos falando sobre isso aí agora de pouco. Porque o lance era da tributação dos dividendos. Há alguns anos atrás, né? Não, vamos tributar dividendos, mas vai tributar menos a pessoa jurídica, ou seja, o dinheiro fica girando ali na empresa. Faz todo sentido. Um estímulo, né? Um estímulo para a economia. Agora não, agora nós tributamos a pessoa física, mas não reduziu a carga. Na verdade, o contrário, aumentou, né? Porque aumentou o presumido, né? Aumentou o presumido. Mas, Wagner, pensando na reforma, no timing, agora, estamos fazendo esse podcast aqui em abril de 2026. Para deixar bem qualificado Para deixar tempo, né? o timing, então o cara tem aí, vamos colocar, 6 meses ou 8 meses de lambuja até o final do ano. Tem alguma coisa que o empresário já deveria estar fazendo, em termos práticos? O que ele já deveria estar fazendo para se preparar para o começo do ano que vem? Ele precisa rever a sua operação, né? E verificar e confirmar se ele é eficiente do ponto de vista tributário. Por exemplo, a reforma tributária, uma dos pilares dela menciona que a tributação vai acontecer no local do consumo, não na origem. Ok. Onde está o seu mercado consumidor? X. Onde está a sua capacidade de geração desse negócio? Está lá em, sei lá, em qualquer lugar aí com incentivo fiscal. Faz sentido você permanecer com essa estrutura? Então, essa é uma pergunta que o empresário precisa fazer. Onde está a sua mão de obra mais qualificada? Está em determinada localidade. Mas eu estou em outra localidade por qualquer outra razão de natureza tributária. Então, você tem que rever a sua operação para avaliar se ela é eficiente do ponto de vista da
reforma que vai chegar. É. Então, a tributação em si da reforma começa na prática do ponto de vista dos seus impactos financeiros em 2027. Mas essa operação ela precisa estar preparada Já. para receber essa tributação nova e ter certeza, garantir que ela é eficiente e vai continuar gerando negócios de um ponto de vista mais... Vamos explorar essa questão, essa análise aí que o pessoal que está nos ouvindo aí pode ter um pouco mais de dúvida, né? Então, olha só que interessante, quando você fala de localização e quando a gente senta para discutir localização, no Brasil, o principal local mais favorecido, né? Nós estamos falando de Manaus, teoricamente. Então, Isso. muitas empresas... Depois tem outros, mas Manaus é o top. Mas é o top. Sim. Né? Então, se a gente olhar para a história, né? Por que Manaus? Pô, primeiro que o país queria ocupar a região ali da Amazônia, né? Patrocinar ali, em certa medida, o crescimento daquela região. E tudo bem. Eu penso que faz parte do jogo. Só que ficou uma região, vamos falar assim, é um outro país do ponto de vista tributário. Muitas empresas decidiram mover suas operações para lá, olhando a questão, principalmente, quando começavam a fazer conta, nossa, faço conta aqui, faz todo sentido eu mover a operação para lá. Não estavam nem olhando a questão logística. Uhum. Então, quando você traz esse conceito, agora a gente precisa repensar aonde nós deveríamos estar, do ponto de vista de operação, em função daquilo que está escrito nesse momento na lei. Peraí, agora tem muito negócio que vai precisar olhar a sua localização. Mas quando você chama a atenção da localização e falar de negócio, eu começo a pensar em outras coisas. Puxa vida, agora eu tenho que pensar quem é o meu fornecedor, né? Qual é o regime tributário que ele está? Uhum. Vamos imaginar aqui, então a gente tem lá uma empresa que está lá no regime tributário de Simples Nacional, que é o meu principal fornecedor. Uhum. Ele está me entregando lá algum produto, algum serviço, dentro do regime, a empresa no Simples Nacional pode faturar até 4,8. O cara me entrega lá de materiais ou serviços 2 milhões, para ele tá tudo bem, ele tem uma competitividade por estar nesse regime e passa essa eficiência de certa medida para o preço que ele passa na hora que eu compro dele. Agora, eu já tenho que começar a repensar esse fornecedor. Exato. Acho que do ponto de vista de aquisição, né, de fornecedores, tem que pensar em alguns pontos, né? Qual é o regime tributário desse fornecedor? É simples? Simples vai fornecer um crédito muito residual, vamos dizer assim, de IBS e CBS. Então ele tem que compensar isso no preço. Então ele tem que ser mais competitivo do que uma empresa que me dá crédito. Então, olha só que o tópico importante. Então, para você que trabalha na área de compras de uma empresa, aquilo que você sabia de análise tributária vai ter que ser reformulado. Sem dúvida. Sem dúvida. Tá? Porque não adianta você comparar só preço, né? E olhava lá o crédito que você tomava. Agora você tem que olhar de uma maneira mais ampliada para ver se de fato esse crédito residual vai fazer sentido na comparação. E por isso que um projeto de reforma tributária, né, um projeto completo, ele vai desse treinamento para várias áreas, revisão de contratos, né, vai a um projeto bem amplo, né, fala um pouco como seria um projeto, né, de reforma tributária, de consultoria na reforma tributária, né? A gente tem essa análise da sua cadeia, né, de produção, de prestação de serviço, que seja, e uma dessas vertentes é analisar quem é o seu fornecedor. Você tem um fornecedor do Simples, você tem um fornecedor que a gente sabe que a gente está num cenário onde o endividamento tributário e endividamento geral é muito alto. Ele está pagando tributo na sua etapa anterior, porque a reforma tributária condiciona o aproveitamento do crédito ao pagamento do seu fornecedor. Se o cara não paga lá, você não pode tomar o crédito aqui, então.
É isso. Aí, Para. Cadê o João Kleber? para tudo. Para tudo. Porque hoje você não tá nem aí. Você Não, compra isso nem aqui do sabe. cara, você nem sabe se ele tá Se ele com pagou. execução fiscal ou se ele tá pagando em dia. Você precisa de O uma problema nota é fiscal dele. só. Você só precisa da nota. Agora com a reforma, não. Você já parou para pensar que tem várias empresas, grandes empresas, que sempre colocaram uma pressão do ponto de vista de caixa nos seus fornecedores, pagando ali às vezes com 90, 120 dias, e que agora vão ter que pagar de maneira antecipada, né, ou praticamente quase que à vista, para fazer jus ao crédito. Então, olha o impacto no fluxo de caixa do cara. Quando você fornece um bem, né, seu tributo já é pago Já é devido. automaticamente pelo split pay, né? Então, Olha, bonito esse nome, hein? Vamos falar um pouquinho explica para a turma. o split payment é basicamente um controle, né, que vai haver onde você automaticamente envia ao salão fiscal e ele faz a divisão, né? Parte vai para a prestação de serviço ou fornecimento de bem e a outra parte vai para a União, outra parte para o Estado e para o município. Porque você vai indicar, quando você fornecer um bem, prestar um serviço, quem é seu cliente? Onde ele está? Ah, estou em Campinas, dentro do estado de São Paulo. Então, a CBS vai 100% para a União, vai um pedaço para o estado de São Paulo e um pedaço para Campinas. Automaticamente. E ele verifica que se naquela operação você tem crédito. Ele faz esse controle de forma automática. Então, o split payment nada mais é do que uma divisão dos tributos de forma automaticamente, via sistema. E falando do crédito, vamos imaginar que eu comprei uma mercadoria de um fornecedor, mas ele não pagou o imposto. Não vai aparecer no ECAC. Não vai aparecer no ECAC. E eu não vou ter direito a esse crédito. O que eu vou fazer? Você vai efetuar, você tem a opção de efetuar o pagamento pelo fornecedor, porque no final da prática, quem assume esse ônus é o cliente. Uhum. Então você tem essa opção de, inclusive, efetuar o pagamento pelo seu fornecedor, de forma que eu transfiro isso no preço e o meu cliente acaba pagando no final Uma retenção na fonte. a retenção na fonte. Ou seja, eu vou falar para ele, olha, meu camarada, não quero nem saber. Eu já vou reter aqui para ter o direito de Mas isso tomar o crédito. já está, em certa medida, regulamentado de maneira que a gente consiga falar assim, puxa, entender como vai fazer isso, porque, veja, eu pagar um imposto que, teoricamente, quem deveria pagar é o meu fornecedor, tem uma mudança aí, tem um efeito de caixa. Sim. Né? Sim. E depois ele resolve pagar. Essas são as dúvidas, né, que a lei complementar ela só traz o arcabouço da reforma tributária, o regulamento que vai trazer esses casos específicos. Não sabemos. Ou seja, eu pago, tudo bem, está lá previsto na lei complementar, Depois ele paga ali. e depois ele paga, e aí ele me devolve o dinheiro. Quem me devolve o dinheiro no final do dia? Isso aí, de fato, não está claro. Não está claro. Uma coisa que está muito clara é que quem é o principal beneficiário de caixa com a reforma tributária? O governo. Não tenho dúvida. Isso aí, O governo. aí não tenho nem dúvida. Você transfere, né? Ou seja, em qualquer dúvida, o tributo ele é recolhido no momento da operação. O governo ele assume essa função agora de gerir o caixa do país. Então, do ponto de vista da tributação, você vai ter uma tributação, talvez, aí, de maneira geral, maior. E, além disso, a gestão de caixa está com o governo. As empresas não vão ter mais esse caixa, que nunca foi dela, no final das contas, né? Mas que você tinha ali um tempo ainda para fazer o pagamento. Isso, porque... E questionar se aquele tributo, de fato, era devido ou não. Agora você vai ter que vai pagar e depois discutir. Mas o governo já vai estar lá com recurso. Então você muda a posição, né? O que eu ainda não vi, não sei se você tem informação privilegiada,
Como é que tá esses testes sistêmicos aí do split payment? Eles estão já acontecendo. Acho que o Brasil ele tem uma vantagem, né, que do ponto de vista de tecnologia, ele é avançado comparativamente a outros países. Então, a gente já vê programas, testes acontecendo e, claro, tem várias modalidades do split payment, aquele automático, você já vê o crédito e outros mais simples, né, que a gente chama do offline, então já estão acontecendo mas está em desenvolvimento ainda, não tem uma visão clara. Então falta regulamentar muita coisa, né? Falta e a regulamentação ainda não saiu. Vamos pensar o seguinte, na linha do tempo, quando que, de fato, esse novo regime, né, tributário, ele começa? Do ponto de vista financeiro, ele começa em 2027. Ou seja, você tem a substituição integral do PIS e da COFINS, o nascimento da CBS, a extinção, ou quase extinção do IPI, e a aplicação do imposto seletivo. Isso em 2027. Imposto seletivo, ninguém sabe as alíquotas, a CBS também está para ser regulamentado isso, mas a gente sabe o parâmetro entre 8, 9, alguma coisa assim. 2027. 2028 permanece a mesma situação de 27. Tá? Em 2029, você tem uma aplicação de 10% da IBS e uma redução de 10% na alíquota ordinária, vamos dizer assim, do ICMS e do ISS. 2030, 20%, 80% ICMS e ISS. Até 2032, onde você vai ter a aplicação de 40%, né, de IBS e redução de 60% das alíquotas de ICMS e IPI. E 2023 a aplicação integral 2033, 33 aplicação integral. ICMS. O Wagner, nós temos um cliente, é uma indústria, né, ela está no lucro real e ela está abrindo uma unidade em Minas Gerais. Esse benefício que eles têm da redução da base do ICMS lá hoje, então ele vai durar até 2032. Por isso a existência desse período de transição, que é para exatamente esses benefícios já outorgados, já concedidos às empresas. É o desmame. Exatamente. É o desmame. Eles passam pelo seu período. Já vai desmamando aí, porque vai chegar a hora que você vai... Desmamar ou desfraudar. Exatamente, é um desfraude longo isso. Por isso que a CBS não tem período de transição. Exatamente esse foi o motivo de a CBS não ter esse período de transição, que enfim, é algo automático, e o IBS ter. Porque o IBS, você acumula ali, em tese, é uma substituição do ICMS. E ICMS, você tem aí incentivos que os estados concederam até o final de 2032. Imagina, e a pessoa negociação estado a estado. Agora, você vai deixar, né, essa figura dessa negociação, né, de alíquotas para evitar essa guerra fiscal, surge o comitê gestor, com integrantes do estado, por estado e dos municípios para brigarem. Eles vão controlar essa política fiscal entre estados e municípios, porque nunca foi uma relação tão simples assim, né? Estados e municípios, e por isso que, para obedecer o pacto federativo, que houve a divisão do IVA, que em alguns países menos complexos do que o Brasil, você tem um IVA com uma alíquota só, variações pequenas. Aqui nós criamos o IVA dual, que é o IVA... Exatamente. São irmãos gêmeos, mas cada um serve uma profissão. Ô Wagner, nós estamos aqui em Campinas, estado de São Paulo, e muito próximo de nós aqui. Nós temos Paulínia, que é uma cidade que arrecada muitos impostos, né? Pensando no ISS, por exemplo, qual é o principal impacto para o município em relação ao ISS? O município, ele vai... você vai precisar agora ter uma gestão onde você
vai precisar entender onde está o seu mercado consumidor. Então, você tem ali uma operação em Paulínia onde a tributação era na origem. Então, por isso que havia ali arrecada muito. Então, essa é uma outra modificação relevante com a reforma tributária, porque estados que produzem não necessariamente são aqueles que vão ter Isso, porque ele tributo. produz, mas ele manda. Mas ele manda para o mercado consumidor, o Brasil inteiro. Tem uns aspectos interessantes que você falou, Paulínia, nós estamos falando basicamente do petróleo, né? Do petróleo, Você gás, pega, né? Gás, né? Você pega, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, né? Que também tem produção de petróleo, mas não tem vamos pensar assim, uma arrecadação fabulosa desse tributo. Tem um monte, tem vários elementos a serem discutidos aliás, que foram discutidos, né, ao longo dos anos para tentar equalizar essa questão da arrecadação. Mas no final das contas, um município igual Paulínia Pequeno, né? tende a perder muito a arrecadação, né? Tem. Porque pelo que eu tô entendendo, então, Wagner, imagina que nesse comitê gestor ali, se ninguém aprovar nenhum incentivo fiscal para nenhum estado, nenhum município, o melhor para a empresa seria colocar a empresa mais perto do seu consumidor, porque aí você facilita a logística, né? Pensando do ponto de vista de logística, sim. Claro que existem muitos outros fatores, né? De logística, sim. E é prevista essa mudança no domicílio da tributação. Nos próximos anos, eu imagino que vai acontecer muito isso, né? Empresas que foram para Minas por conta de regime especial vão retornar para São Paulo, a depender de onde está a melhor mão de obra, né? O cara precisa, São Paulo eu tenho melhor mão de obra, ou o Rio é onde está o mercado consumidor, então vai ter uma migração de residência. Esse movimento, ele precisa ser um movimento calculado, né? Vou brincar aqui, tem um amigo meu fazendo uns podcasts, né, uns vídeos sobre viabilidade econômica. Quem será, hein? O pessoal tá assistindo, né? O pessoal tá assistindo. Mostra para os seus alunos. Então, olha só, se eu olhar só pela perspectiva tributária, olhando a operação, talvez possa fazer bastante sentido, né? Fazer o retorno ou a ida para algum estado que está a minha base de clientes. Sim. O problema é o tamanho do investimento que eu preciso fazer em CAPEX, né? Criar lá, retornar, talvez o cara não faça mais, não faça, mas novos, né? Novos negócios, né? Aquele cara que fala assim, eu vou criar uma planta em tal lugar porque eu tenho tal benefício. O cara sabe que a contratação de mão de obra vai ser horrível. Porque tem um monte de empresa que está em São Paulo, o headquarter é em São Paulo, mas a fábrica é espalhada, né? É fora. Não tenha dúvida. Então perceba assim que há uma necessidade da gente olhar para esse tema de uma maneira ampla, né? Sim. Então, poxa vida, eu vou mexer aqui, mas que impacto que isso vai causar? Poxa vida, eu tenho que talvez tirar uma operação daqui e levar para outro lugar, para isso poder trazer, em certa medida, trazer um benefício. Porque é um jogo, vamos falar assim, de análise que precisa ser feito com bastante cuidado, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O impacto, assim, imagino que um impacto relevante também seja com relação a estados que têm incentivos também no Nordeste, né? O mercado consumidor está mais para cá e o tributo também vai seguir essa linha. Existe uma previsão de compensação, né, aos estados e municípios no Nordeste, mas não sabe como é que vai funcionar isso. Mas, na ideia, a tributação... Aqui vai aumentar muito e lá vai diminuir muito. No final das contas, é correto, então, afirmar que o empresário, ele acaba deixando aquela coisa de ficar pensando na estratégia tributária para pensar mais na estratégia da empresa mesmo. Porque não tem mais comercial. Muito que ficar pensando em estratégia tributária, né? Lá tem regime, aqui não tem. A ideia da reforma tributária é exatamente essa, neutralidade. Então, os negócios eles devem acontecer de forma eficiente, não por conta da tributação, por conta da sua melhor mão de obra, da sua melhor estratégia, melhor gestão. Então, isso é melhor fornecedor.
Não. É aí que você deve focar os seus esforços, não na tributação. Não, perfeito. Até me veio à mente aqui vários negócios de M&A, né? Que você olhava assim, o cara falou, não, tô tendo uma margem de X. Você falava, como é que esse cara consegue ter essa margem? Aí na hora que você ia entender o negócio, tem uma empresa aqui, É tá toda uma engenharia tributária que o cara fazia. Falou assim, mas espera lá, cara, né, mas você tem uma engenharia tributária aqui, ou para ficar mais bonito, né, uma inteligência tributária Uhum. que só funciona no modelo que você tá. É. Na hora que eu vou vender esse negócio para outra Não empresa, dá, porque se o cara já não dá. incorporar, ele já perde toda essa engenharia. Funciona naquele cenário, naquele momento, a tributação no Brasil, só E vou falar assim, o número tava certo, né? É. Você olha para demonstração contábil, os resultados ali, estavam corretíssimos. Ô Wagner, eu tenho uma dúvida. Aqueles estados que têm incentivo para importação, continua? Como que fica essa questão de importação? Muda também, né? também, né? Porque agora você vai ter a tributação CBS e IBS também Sobre os importados. sobre os importados, né? E aí, o local do recolhimento varia se é um bem tangível, se é intangível, onde está quem está recebendo nessa essa operação, mas a ideia, né, é que não tenha mais incentivos dessa Também de natureza importação. no consumo. No consumo. Todos os, entre as incentivos ou redução de base estejam ali às claras. Porque você tinha incentivo para empresa X e a do lado ali não tinha. Por quê? Ninguém sabia. Hoje tá ali as páginas da Lei Complementar e Regulamento, que são ainda são complexas, né? Tem um número relevante de artigos, mas tá ali. Então não tem incentivos que não estejam na legislação. Aliás, né? Quantas páginas tem a lei complementar? Quantas páginas? São muitas páginas. Eu não sei, eu não contei. Não, Imprimiu ainda. Perdeu a Perdeu. conta. Eu tô vendo só no... porque Mas o regulamento, até semana passada, tinham 670 artigos. Que não foi publicado ainda. ele foi publicado. Então vamos lá. Vai aumentar. Tá, Então vamos voltar. A lei complementar, quantos artigos tem? Não sei se você lembra de cabeça. Não sei se a gente consegue consultar aí rapidamente, Ferretti. Você que tá com a... Lei Complementar internet. 314. Mas eu tô sem internet. Você tá sem... É só pra enfeitar, gente, Ah. isso aqui. Porque eu fico curioso, assim, quando aquela pergunta que o Goya fez, falou, pô, o cara da área tributária a vida dele tá facilitada, né? Falei assim, poxa vida, se eu olhar para a quantidade de artigos, né, ou olhar para a quantidade de regulamentos que eu preciso compreender para depois fazer uma aplicação dele, poxa vida, e tem uma mudança relevante de conceitos. Então, sabe? E o pior ainda é que vai ter um momento em que a gente vai viver com dois. Isso. Isso é o pior, né? Exatamente. Só falta ele querer falar que agora ele vai ter que receber salário Em em dobro, né? Aí o budget não vai fechar. No final das contas, a regra do jogo vai mudar. Esse lance da simplificação não é bem assim, porque muda a regra, mas continua complexo. A É porque é tributação muito no Brasil. complexo hoje. É algo... Então, beleza, vai deixar de ser complexo para ser mais justo para alguns negócios, enfim, mas vai continuar sendo complexo, não adianta. Você mesmo falou, 600 e lá vai fumaça de... são 540 artigos ali complementar. Ó, 540 artigos. Mais os anexos. Mais os anexos. Vai ter que estudar pra caramba. Não tem como o empresário não ter um apoio tributário. Não tem como. E hoje, qual que é o problema do empresário? Ele acredita que o contador dele vai entregar todo esse apoio. Tem, de fato, muitos escritórios de contabilidade, a gente conhece aí, o pessoal que a gente é próximo, que está entendendo do assunto. Mas muitas vezes não é nem a função dele. Mas muitas vezes não é a função do escritório de contabilidade chegar do lado dele e tal. Então, o empresário precisa entender que isso é realmente um assunto, a lição de casa que ele tem que fazer. É um assunto estratégico, né? Isso. Não é um assunto tributário. A reforma tributária, ela não é reforma de tributos, mas é reforma de negócios. De negócios. Por exemplo, precificação. Precificação. O cara vai ter que sentar vai ter que sentar, ele vai... para falar desse assunto. Só essa mudança
dos tributos por dentro e por fora, além do aumento na carga tributária, você muda totalmente o preço. Você cobrava 100, você tira os tributos que você aplica hoje e faz um gross-up por fora, vai ter que aplicar 105, 106, cada caso sem caso. Quanto mais eu converso... Senão você fica com a margem. Você tem... Quanto mais eu converso sobre esse tema com gente especialista como você, né? E o Goya perguntou da importação. Aí você falou, não, vai ter IVA, vai ter CBS. Falei, caramba, mas antes eu já tinha um monte de tributos. Aliás, eu tinha até o imposto de importação específico. Tinha PIS importação, né? COFINS importação, tinha lá uma tributação. Continua. Fala assim, a gente muda os nomes, mas continua tendo tributação. De fato, tributar a importação é algo comum, né? E em outros países também isso também é feito, né? Ou chamar, ao invés de chamar de tributação, vamos usar o Trump aqui, né? A tarifa, né? Vamos tarifar, né? Que talvez fosse um caminho, talvez até mais teoricamente mais simples, né? Porque vou lá, crio uma tarifa, você vai importar isso aqui, então tem 10%, tem 20% e tarifa e acabou. Porque quando a gente olha para a importação, pelo menos na situação atual, tem um monte de regrinha, o que é base de cálculo, o que não é, né? Puta, tem hora que eu tenho que pegar lá o valor FOB, eu fiz sobre o ISS. Então, tem um emaranhado aí de coisas, né? Que aí eu aproveito para perguntar, mas simplificou? Simplificou, são 2 tributos apenas, né? Mas então o II caiu. CID também não vai ter mais. O CID continua. CID continua. Porque o CID não é... contribuição, né? Contribuição, é uma outra legislação. 10.168, uma outra... o objetivo é outro, então não é exatamente sobre o consumo. Então, você reduz o ICMS, PIS e COFINS, o II continua, você tira o ISS. Então, são esses que são substituídos. E a gente tem que pensar que... Caramba, esse tema tá indo... né? E você tem que pensar que na saída, na exportação, você tem imunidade. Para que o seu produto não contenha o peso tributário do Brasil e seja competitivo no exterior. Então, você tem a tributação na entrada, na importação, mas na saída você tem a imunidade. Pensando ainda em setores, assim, qual vai ser o mais impactado? O serviço como um todo. Setor de serviços. Como um todo, sim. Aí, dentre serviço, você tem serviços de maneira geral, mas também serviços, muitos serviços acabam tendo a redução de base de alíquota. Então, de maneira geral, serviços vai ter uma grande incremento Imagino porque a alíquota vai crescer e a gente não tem base de crédito, porque é a folha de pagamento, né? Mesmo com as reduções previstas pela reforma tributária, serviços de educação, serviços tecnológicos, cyber security, alguma coisa nesse sentido, que você tem redução, mas você também não tem crédito. Então talvez a gente precise, dentro dos regulamentos, avançar um pouco nessa questão dos serviços, porque de fato estão falando, já desde que começaram a falar da reforma, foi caracterizado que serviço, você tem uma alíquota de ISS, e talvez no máximo 5%. Em algumas cidades menos. PIS e COFINS vai depender um pouco do regime tributário que você estiver. Sim. Mais 9,25 mais 5% dá 14%. Dá 14%. O ICMS, em alguns casos, não existia, era 0%. Sim. Perfeito. O único serviço que você chamou a atenção aqui, estamos falando de serviço de telecomunicação ou concessão de energia elétrica, né? Serviço de energia elétrica. Então, que tinha ali o ICMS. Então, de fato, e aí estão falando com uma alíquota de IVA de 27, 28. Dependendo do tipo de prestação de serviço, né? Porque essa é a alíquota referência. Tem atividades com redução de 30%, 60% da alíquota. Então, se eu aplicar, dependendo da atividade de educação, sai de 28%, com a redução de 60% dá
14, alguma coisa. Fica Então, próximo Fica do... próximo. Então, também se pensou sobre esse prisma, né? Ou seja, Mas quem que... algumas atividades eu também não posso automaticamente matar, né? aumentar, porque eu mato minha operação. Então vamos lá. Então vamos pensar o seguinte, ó. Nós estamos lá em Brasília, discutindo. O cara pensou nisso porque alguém foi lá e falou no ouvido dele. Sim. No final é o cash out que importa ali. O cara tem que ter um... Não pode mudar muito no final das contas. Né? Pode, porque você... A tendência é que a carga tributária mude de mão de alguma forma, ou seja, empresas que tinham uma carga tributária pesada tenham um certo alívio e outras que se entende que tinham uma redução tenham um peso maior. Vai mudar de mão isso. Mas você também não pode, dependendo da atividade, sair de uma tributação de 14%, 13% para 28%. Dependendo da atividade. Se ela for estratégica, por exemplo, como a educação, não faz sentido. Porque senão você acaba dizimando um setor inteiro. Mas o que eu vejo de interessante quando a gente entra na figura do split payment, vai ficar claro para quem está comprando um serviço que existe uma diferença matemática ali do valor a ser pago por conta da questão tributária. Sim. Então, o cliente, na hora que está pagando ali por um serviço, ele olha, pô, tem que pagar R$1.000, vai ter que pagar aqui mais 280 a título de imposto. Falei, não, cara, nossa senhora. Igual lá fora, né? Você enxerga, né? Net of taxes. Tenho, até uma lembrancinha, 100. Você vai lá, você vai pagar e ele vai ter que te falar o preço. 130. O cartão vai ser... Essa é a mudança, né? Na prática. E Wagner, por que a gente fala muito que o presumido vai morrer? O presumido vai morrer. A ideia é que o fisco, o governo, ele vê a tributação do lucro real como aquela padrão. O lucro presumido como um benefício. Então, não sei se ela vai morrer de forma imediata, mas o governo tem essa visão de que tanto o simples quanto o lucro presumido é um incentivo. Tanto é que houve o aumento nas bases. Se a gente olhar para uma determinada perspectiva, faz até sentido dizer que lucro presumido... Morrer não vai, vai diminuir muito, né? Vai diminuir muito. Faz sentido que se olhar por essa perspectiva, né? Por quê? Você definiu ali uma determinada margem, eu opero acima dessa margem, não preciso justificar muita coisa. E vou lá e uso o lucro presumido dentro desse conceito. Então, quem usa o lucro presumido, naturalmente, precisa saber fazer conta de margem. Mas aonde vinha, desculpa te cortar, mas onde vinha o ganho do presumido? No PIS e da COFINS. Aqui dos produtores não é assim. Você linkava, né, a tributação do presumido com a tributação do PIS e COFINS. Então, o presumido, margens 8,32, dependendo da atividade, e o PIS e COFINS necessariamente 3,65. Agora não tem esse vínculo mais. Eu tributo pelo presumido, ok? A tributação é sobre a renda e a tributação sobre o consumo vai ser sobre a reforma, independentemente da minha tributação sobre o consumo. Não tem mais esse vínculo. Porque muitas vezes quando a gente fazia conta, você olhava e falava, pô, mas para imposto de renda e contribuição compensa. E para o lucro real, mas quando eu olhava pelo prisma do PIS e COFINS... Não, já não valeria a pena. Então agora você tem uma análise nessa perspectiva. O modo PIS e COFINS ele não segue a tributação do imposto de renda. No Simples, continua... O Simples, você vai ter a opção de continuar recolhendo sobre a sua receita o Simples, pelo DAS, ou você pode adotar o Simples híbrido. Olha, que trabalheira, hein? Que nós chamamos de Simples híbrido, ou seja, todos os outros tributos você recolhe pela DAS, e o que é IBS e CBS você tributa de forma apartada. Por quê? Porque isso pode fazer sentido dependendo de onde você está na cadeia. Gerar crédito para o seu cliente. Por isso que a análise, mesmo para quem é do Simples, precisa ser feita para ver onde que ele está. Para quem ele vende.
para esse serviço. Vai ser importante ele gerar crédito pro cliente? Não vai? Eu consigo compensar isso no meu preço? Cada caso é um caso. Precisa olhar com carinho. Então, você que é empresário, que está aí nos ouvindo, ou você que trabalha numa empresa, precisa de ajuda? Nós estamos indo para 1h20 e poucos. Passou rápido, hein? Passou rápido. E se deixar, esse assunto vai até amanhã que vem. Estamos numa sexta-feira, vai até segunda. Então, a dica é justamente essa. Você, empresário, você não pode estar caminhando sozinho. Você precisa de ajuda. Sim. E nós estamos aqui para ajudar. Wagner, como que a turma te acha nas redes sociais aí? Eu tenho... Tô no LinkedIn, né? Então, Wagner Hernandes. Tenho ali as contas de mídias sociais, Instagram, também, Wagner Hernandes. Tudo Você junto. também tá no X? No X eu não tenho. Opa, depende do X. Nenhum dos dois. Acho que ninguém tá no X, né? Todos os outros aqui também, né? Quem tem Thread, pouco mais. como é que é thread? Trend. Trend. Não, Thread. thread é o outro aí que eu também Esse eu não não tô tenho também. também. Também os meus sócios aqui também, né? Tem contato direto, então chegar a mim é fácil. Então, ô Goya, TikTok, você tem TikTok? Não. Não tô dançando ainda, não adquiri essa habilidade. suas redes sociais, Goya. Bom, para mim também é fácil encontrar. Renato Akiragoya, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Me acho que só tem eu ali de Renato Akiragoya. Eu também, estou no LinkedIn como Alexandre Ferretti e no Instagram como Ferretti Iaroc, com Y, Iaroc, com K no final. Já mudou, já Já tá alterei. rápido, hein? Ó, e você pode me encontrar no LinkedIn Jefferson Barbosa e no Instagram você pode achar lá Prof. Jefferson Barbosa. Bom, se você gostou do assunto, quer ficar por dentro das novidades, continue nos acompanhando aqui no Contabilidade no Ar. Esse podcast do Contabilidade no Ar, ele é patrocinado pela Iaroc Auditoria e Consultoria. Não existe acaso no mundo dos negócios. Valeu, turma. Até o próximo Valeu. episódio.